Bom dia, queridos, a paz do Senhor para todos, amém? Mais uma aula nossa de hermenêutica hoje e vou tentar fazer o possível para a gente concluir esse capítulo, tá? Porque tem bastante coisa para ser falada. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês com relação a questão da volta das aulas presenciais, né? Eu estava bem ansiosa por esse retorno, mas eu entendo a questão do pessoal que está trabalhando em home office, também entendo a questão das pessoas que ainda estão vulneráveis, né, com essa questão do grupo de risco. E sei que tem alunos desejosos de retornar, mas também tem os alunos que estão nessa condição. Então a gente precisa entender, né? Entender a situação de cada um. Mas enquanto isso a gente vai continuando aí com as nossas aulas online e vamos ver o que Deus tem para fazer disso tudo, né? Vamos orar. Pai amado e querido, primeiro nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecer por esse instituto, pelo aprendizado, Senhor, pelos professores, pelos alunos, pela coordenação, por tudo, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos orientando, nos dando direção, sabedoria e discernimento em todas as coisas, ó Pai, porque mais do que nunca nós precisamos de Ti. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor seja conosco durante essa aula. Abre os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa ouvir, compreender e principalmente guardar tudo isso. Que cada aprendizado, cada aula, cada ensino, Senhor, venha cumprir o seu propósito, o seu objetivo. Que não é apenas trazer conhecimento ou transformação, mas é fazer com que esses alunos sejam capacitados e se sintam confiantes, ó Deus, para exercer aquilo que o Senhor tem de propósito na vida de cada um deles. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, ser com cada um nessa manhã. Obrigado por tudo. Amém. Então, vamos lá. A gente na última aula parou na página 51, né? E eu comecei a falar para vocês a respeito da importância da gente conhecer algumas estruturas, como a agricultura, como eram as leis naquela época, a economia, qual a importância de tudo isso para a gente poder fazer uma boa exegese do texto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a geografia. Quem já teve aula de geografia bíblica vai entender um pouco melhor. Porém é uma coisa bem simples, a gente não vai entrar exatamente no tema da geografia bíblica, mas é só para a gente falar como que isso influencia. A questão de você conhecer a geografia daquele espaço vai influenciar na hora de você fazer uma boa exegese do texto. Página 51, tópico 10. Quem já tem a apostila impressa, que já pegou lá embaixo na loja, vai poder acompanhar. Quem ainda não tem, verifica o PDF no grupo para poder fazer o acompanhamento da aula, tá bom? Vamos lá. A importância da gente conhecer a geografia na hora de fazer a exegese do texto. Qual a importância disso? Por exemplo, naquele episódio lá em João 4, quando Jesus passa por Samaria, não é apenas o fato de Jesus estar conversando com uma samaritana, não é isso. É importante você conhecer a geografia desse lugar para você poder entender por que Jesus passou por ali. E aí vai um pouquinho além, a gente vai poder entender, eu já coloquei lá no grupo para vocês, uma situação também a respeito do grande conflito entre judeus e samaritanos, para vocês poderem entender melhor o texto. E aí a gente vai entender que lá no Antigo Testamento já se falava a respeito das causas desse grande conflito que se arrastou durante muito, muito tempo entre judeus e samaritanos, tá bom? Por que Jesus teve que atravessar a província de Samaria?
visto que os judeus não se davam com os samaritanos. Já coloquei lá no grupo para vocês os motivos desse grande conflito. Eles costumavam passar ao largo de Samaria quando iam da Judéia, que ficava no sul, para o norte. Esses viajantes seguiam por uma estrada próxima do Rio Jordão ou do Mar Mediterrâneo. Eles faziam de tudo para não passar por Samaria, tamanho era o conflito entre eles, a divergência, o ódio que existia entre eles. Então eles faziam um caminho até maior, que levava muito mais tempo, mas que chegava no lugar desejado, mas eles faziam isso também para não encontrar com os samaritanos. Mas Jesus, ele não está nem aí para isso, ele passa por Samaria. E ele foi até Sicar a fim de encontrar-se com a mulher que ele, em sua onisciência, sabia que estaria lá. Então, para que Jesus encontrasse com essa mulher, que depois a gente lendo um pouquinho mais as escrituras, a gente vai entender que ela se tornou uma grande missionária. Porque depois do encontro dela com Jesus, ela corre para sua cidade e fala desse homem, desse Jesus, desse encontro, de como os olhos dela foram abertos. Enfim, era necessário que Jesus passasse por ali. Apesar de toda a situação delicada entre judeus e samaritanos, importava que Jesus passasse por ali para se encontrar com essa mulher. Segundo, por que Davi fugiu para Engedi? Está lá em 1 Samuel 23. Haviam duas questões fundamentais para a sobrevivência de Davi naquele momento. Então ele não saiu correndo por aí igual um maluco desembestado e se enfiou naquele lugar. Não. Ele foi porque ele sabia do que ele precisava e ele sabia que ali ele encontraria, tá? Ele sabia que Saul teria grandes dificuldades para segui-lo até lá, porque o terreno naquele caminho, ali naquela localidade, era muito acidentado, tá? Que ia do sul de Jericó até o oeste do Mar Morto. Ele também sabia que ali tinham várias cavernas, e aí isso seria importantíssimo para ele se esconder de Saul. Esse momento aqui é o momento em que Davi já tinha sido ungido rei, tá? Estava fugindo da presença de Saul, porque Saul queria matá-lo de todo jeito, e ele foge para se esconder. E ele passa a viver errante no deserto, em cavernas, se escondendo de Saul. Ele ainda não tinha assumido o trono, mas ele já era rei, tá? E ali a importância dessa região para Davi é que tinha cavernas para ele se esconder, né? Ia fazer com que ficasse mais difícil ainda que Saul o encontrasse. E além disso também tinha uma cachoeira de águas refrescantes naquele lugar. E ele precisaria de água, é claro, porque caçar já era da natureza dele, ele ia fazer isso com muita facilidade. Agora, água, ele precisava realmente, ninguém sobrevive sem água. Então, tendo um lugar para dormir, para se esconder, e tendo água para beber, ele podia ficar ali tranquilamente. Então, a lógica desses fatores explica por que Davi fugiu para aquela região. Uma outra coisa importante para a gente ver, por que a carta de Laodiceia, que a gente lê lá em Apocalipse 3, diz que os membros daquela igreja eram mornos, nem quentes nem frios. Por que o autor, ele se refere a essa região, a igreja dessa redondeza, dessa maneira? Olha, vocês são mornos, não são quentes nem frios. Essa afirmação reflete o fato de que aquela congregação local era como a água daquela cidade. Havia uma fonte de águas termais nas proximidades daquela cidade. Então ela descia, águas termais são águas quentes, desciam pelas montanhas. Quando elas chegavam na cidade, nos dutos da cidade, ela estava morna, ela já tinha, porque desceu quente, entrou em contato com o ar e tal. Quando ela chega lá embaixo, na cidade, ela está morna. Experimenta você beber um copo de água morna, estando num calor de 40 graus, suando, morrendo de sede, com a boca seca. Não vai dar certo, não vai prestar. Então a água morna, para matar a sede, que é o elemento essencial, ela não serve.
Ela não serve. Ela serve para cozinhar, para limpar, para lavar, para qualquer coisa. Mas para beber, para matar a sede, a necessidade principal, ela não vai servir. E aí é por isso que Jesus fala que ele está a ponto de vomitar. Experimenta você beber um copo de água morna. Essa galera que está na onda de beber água morna com limão de manhã quando acorda. Ninguém merece um negócio desse, gente. É ou não é? Então, é para causar ânsia de vômito mesmo. E é por isso que Jesus está falando das condições dessa água. Em termos espirituais isso. A água ela vinha percorrendo os dutos, saía de lá de cima quente, quando chegava ali embaixo morna. E é por isso que Jesus faz essa relação entre essa fonte de águas termais que existia, quando chegava na cidade já estava morna, e a condição espiritual desses crentes dessa igreja. Estava exatamente aquela água mornos. Que o objetivo principal, que seria matar a sede, não se cumpria. E o objetivo principal do crente também ali naquela igreja também não se cumpria. Por que Jesus fala de um homem que desce de Jerusalém para Jericó, se a sua cidade está a nordeste daquela? É uma questão de geografia pura. Jericó, ela fica situada a mais de 600 metros abaixo do nível de Jerusalém, tá? Então, é óbvio que o percurso de Jerusalém para Jericó é uma descida. É geografia pura. Jerusalém ficava no alto e Jericó embaixo. Quando Abacuque fala a respeito dos babilônios, riem-se de todas as fortalezas porque amontoam terra ao redor. Lá em Abacuque 1. Ele não quer dizer que eles amontoavam entulhos, não é isso. Os babilônios, eles faziam rampas de terra ao redor das muralhas para poder entrar na cidade. Era uma estratégia que eles tinham de edificação para poder invadir a cidade, porque haviam as muralhas de pedra muito fortalecidas, desculpe, e os portões altos e fortes. Então, a maneira que eles encontravam para entrar na cidade era construir umas muralhas, uns barrancos, umas rampas ao redor, né, em volta de toda a muralha, e por ali eles subiam. E não tinha nada que pudesse ser feito da parte de dentro. Quando a gente está lá em 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, Paulo, ele começa a falar de uma imagem comum no Império Romano, que acontece quando os soldados voltam de uma guerra e eles trazem com eles os despojos de guerra, os soldados que foram feitos escravos, foram vencidos, então agora eles são trazidos para Roma como escravos. Então eles vêm acorrentados pelas ruas, para que toda a população veja a condição vitoriosa de Roma, trazendo pelas suas ruas principais os escravos, os soldados que agora são escravos. Eles vêm acorrentados e ao redor deles alguém vem queimando um incenso que para Roma, para os cidadãos de Roma, é um perfume agradabilíssimo, que é perfume de vitória. Mas para aqueles homens que estão acorrentados e que agora são escravos, não é um perfume agradável. Significa, é um prenúncio de morte. Você foi feito escravo, você era livre, agora você é escravo e você vai morrer. A sua condição é essa. Então Paulo começa a mostrar essa questão que era muito comum nos dias de Roma. Os soldados agiam dessa forma para mostrar para a gente que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Nessas manifestações de vitória que eu estou dizendo para vocês, o sacerdote queimava um incenso para mostrar, olha só a nossa vitória. Aquele incenso tinha cheiro de vitória para Roma, mas para os soldados tinha cheiro de morte. Para Paulo, a nossa vida e a nossa pregação, ela tem esse mesmo poder. Paulo usava essa figura dos soldados vencidos e escravizados, trazidos por Roma, nessa procissão para que toda a cidade visse. E ele diz que a nossa pregação também tem esse mesmo poder, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo.
tanto nos que são salvos, como naqueles que se perdem. Para com os que são salvos, para com esses, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Tá? Então, a nossa pregação, ela precisa ter esse mesmo efeito, tá? E ele usa essa figura de linguagem. Então, a gente que não está acostumado com essa questão dos soldados romanos, isso não é uma coisa do nosso cotidiano, a gente tem dificuldade para entender. Mas para aquelas pessoas que liam o texto e estavam inseridas naquela condição ali, elas sabem exatamente do que Paulo está falando, desse triunfo dos soldados que voltaram da guerra, trazendo seus despojos e apresentando, olha aqui a nossa vitória. E para aqueles que estão vencidos, tendo que passar por essa situação sabendo que vão morrer. Eu espero que tenha ficado claro que atentar para as circunstâncias históricas e culturais são essenciais para a gente compreender o texto bíblico. A gente vem falando sobre isso já há bastante tempo. E é verdade que muitos desses conhecimentos, eles só ficam acessíveis para a gente quando a gente pega um bom comentário bíblico, que eu já tenho sinalizado para vocês também, e dicionários também são importantíssimos. Mas com certeza, a imensa maioria dos textos bíblicos, ela tem uma interpretação acessível para todo mundo. A primeira coisa que você, como intérprete, na hora que vai fazer a sua exegese, deve fazer, e isso é metade do caminho andado, é tomar cuidado para não tirar conclusões apressadas do texto. Lê o texto, é isso, calma, não se apresse, não se afobe. A gente deve sempre fazer algumas perguntas. Essa expressão que eu estou lendo aqui no texto, será que ela não está refletindo um costume antigo? Como esse que a gente acabou de falar agora a respeito dos soldados? Essa frase ou texto que não tem sentido nenhum para mim, porque eu não vivia naquela condição, eu não sei o que se passava naquele tempo, então eu não consigo entender. Não seria porque os leitores antigos já compreendiam? Lembra que eu falei para vocês? Para quem estava lendo aquele texto e vivia naquela comunidade, ela sabe exatamente o que Paulo está falando. Então ela não precisa de muitas explicações sobre o que o autor está querendo dizer. Quando ela lê o texto, aquilo vem na memória dela, é isso que ele está dizendo. E o mais importante, outras passagens da Bíblia não podem me ajudar a esclarecer esse texto? São perguntas que a gente precisa fazer para não se apavorar e não fazer errado, tá bom? Os principais recursos de interpretação histórica da Escritura se encontram na própria Bíblia. E sendo ela a palavra de Deus infalível, essas informações devem ser preferidas às que são tiradas de outras fontes. Então, primeiro a gente esgota todos os recursos na própria Bíblia. Eu vou explicar para vocês como encontrar as referências, são aqueles numerozinhos pequenininhos que a gente vê no rodapé, para a gente ver como isso ajuda também a gente a entender um pouco melhor o texto. A forma de descobrir as passagens paralelas, que é isso aí que a gente vai falar agora, ou que estão relacionadas na Bíblia, é muito simples. Já percebeu quando você pega um texto para ler e tem um númerozinho pequenininho ou uma letrinha pequenininha juntinho do texto? Às vezes é parte A, parte B, às vezes é um número, 64, 62, a gente está lendo lá na página 52 da apostila. Pois é, aquele númerozinho pequenininho ou aquela letrinha pequenininha que fica ali ao lado da palavra, quando você vai olhar no rodapé da página, lá embaixo, tá lá o númerozinho ou a letra e a referência. Muitas das vezes ele está citando um texto que está em outra parte da Bíblia. Então fica muito mais fácil você pegar isso aí e esmiuçar, tá bom? Tá dizendo que esse texto que está aqui em 1 Timóteo, está dizendo que está lá em João também. Você vai lá em João e lê, e às vezes aquilo ali complementa a leitura que você fez anterior, tá bom? Isso ajuda bastante. Por exemplo, em 2 Crônicas, o rei Ezequias ordena que todo Israel observe a Páscoa.
Para descobrir o que é a Páscoa, a gente precisa primeiro ler Crônica, ler Êxodo, Levítico, Números, que a gente vai falando a respeito do surgimento da Páscoa, tá? Zefanias, ele condena os que juram por Milcom. Para a gente descobrir o que é o Nazireu, a gente deve ler Números. No Novo Testamento a gente encontra algumas referências falando a respeito dos saduceus. E aí quando a gente vai ler Mateus, Marcos e Lucas, a gente fica conhecendo melhor essa seita. E o Novo Testamento, frequentemente, ele faz referência aos samaritanos para saber quem, e para a gente saber quem eles eram, a gente precisa ir no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, em Esdras, Neemias, que aí a gente vai entender um pouco o porquê desse conflito. E o material que eu coloquei para vocês disponível no grupo, ele explica, tá? Essa questão que a gente vai ler na Bíblia, ele explica de forma mais rápida para você poder entender exatamente o que está sendo falado. Uma outra coisa importante para a gente poder fazer uma boa exegese é conhecer o autor do livro e qual a finalidade daquele livro. A gente volta naquela velha questão daquele trabalho que foi passado anteriormente. Isso ajuda pra caramba, gente. Na hora que a gente vai fazer exegese, a gente se depara com isso. Mas vem cá, esse autor aqui, normalmente ele tem esse olhar, ele entende dessa maneira, e quando ele viveu nesse período, acontecia isso, aquilo e aquilo outro. Você conhecendo de posse dessas informações, facilita muito na hora de você fazer a exegese. Vamos lá. A segunda parte desse estudo é fundamental para uma exegese correta das escrituras. Muitas das vezes o entendimento correto do texto é conhecer o autor e saber para quem e por que ele está escrevendo aquele livro, tá? Quando a gente estuda um livro da Bíblia, a gente deve ter em mente as seguintes perguntas: quem foi que escreveu? Quais as circunstâncias que foram escritas esse livro? O que levou o autor a escrever aquele livro? E essas perguntas podem ser feitas e elas podem ser a chave para o entendimento de todo o texto. Quando a gente lê um livro da Bíblia, a gente deve ter em mente que esse livro é fruto de um autor, a gente já falou sobre isso, e que todo autor tem um estilo, uma cultura e uma ênfase própria, que são as digitais do autor que ele vai deixando no texto, né? Deus, ele usa o Espírito Santo para inspirar esse autor, mas ele respeita as características desse autor. Aí ele vai deixando as suas digitais ali, as suas características, as suas pinceladas, ao ponto de você poder reconhecer quem escreveu e quem não escreveu, tá? Isso não só ajuda na interpretação da passagem, como traz também uma nova vida ao texto. É possível descobrir a autoria dos livros da Bíblia de diversas formas. Uma grande parte dos livros traz no primeiro versículo o nome do autor. Já percebeu que quando você vai ler as cartas de Paulo, as epístolas, geralmente tem isso, né? Depois, o próprio título indica a autoria, pelo menos a mais provável. Uma exceção é o livro de Hebreus, tá? Que até hoje não se sabe quem é o autor. Depois de descoberto o autor, a gente deve estudar, com base nas evidências internas, a sua história, qual é a sua profissão, como foi sua conversão ou o seu chamado, quais eram as circunstâncias históricas da época em que ele escreveu aquele livro e muito importante, em que estágio da revelação ele estava e qual era a sua teologia. Como é que ele entendia aquilo que ele estava lendo, falando, como é que ele se relacionava com Deus, qual era o olhar dele, o entendimento, a visão dele acerca daquele assunto, tá? Um conhecimento íntimo do autor vai facilitar a compreensão adequada das suas palavras. Isso vai fazer com que o intérprete comece a suspeitar e estabeleça conclusões com palavras e expressões que foram gravadas na alma do escritor. Por exemplo, textos como o de Jeremias, né, nos revelam que ele era sensível, não é à toa que ele ficou conhecido como profeta chorão. Eita, homem sensível! Não é verdade?